E aí, então, onde é que a gente entra, né, nesse processo também de design? Onde a gente deveria estar, né? Porque aí a gente fica pensando, nossa, tem várias coisas, aí tem, a gente sabe que a gente tem que fazer uma exploração, que a gente depois vai definir o problema, que a gente vai depois fazer uma solução e depois vai validar, mas onde é que isso se, como é que isso se encontra ali também no processo de criação desse produto? Então, a gente começa aqui, a gente teve a ideia, a gente pesquisou, a gente entendeu o público, a gente idealizou, aí a gente também fez pesquisa de mercado, viu que faz sentido dentro do mercado, é, e beleza, continuamos. Aí a gente vai entender os objetivos do produto, vai fazer pesquisa e definição, aí vem entrevista do usuário, definição de público-alvo, e aí a partir disso depois a gente vai gerar as personas que a gente estava falando, se for uma necessidade importante do projeto. Depois disso a gente vai criar ideias e protótipos ali, o brainstorming, que a gente chama também de chuva de ideias, toró de ideias, que eu acho muito mais divertido o nome, fazer a ideação da arquitetura de informações, ou wireframe, os protótipos. E aí, depois que a gente fez tudo isso, a gente começa a validação e implementação, né? E aí a gente tem recursos como os testes de usabilidade, fazer ajustes à medida que a gente foi vendo problemas nos testes de usabilidade. O teste de usabilidade ainda vai estar num ambiente prototipado, né? Ele ainda não vai ter lançamento, então a gente já consegue perceber algumas coisas, aí fazer alguns ajustes, e tem a parte do código. E aí depois vem a análise de dados, o acompanhamento do desempenho, a análise dessas métricas e uma proposta de melhoria em novas ideias. O que isso significa, gente? Que a gente está praticamente em contato com todas as partes do processo, basicamente. A gente nunca está sozinho, eu vou sempre reforçar isso para vocês. O trabalho é sempre em time, é sempre em equipe. Sempre vão ter outros profissionais com outras expertises auxiliando dentro de todo esse processo. Mas, basicamente, a gente pode estar de ponta a ponta no processo inteiro, desde sua pesquisa, desde a incrementação dele, validação. Aí aqui a gente tem, aí a gente chega, eu conheço o processo, eu conheço várias técnicas, vocês desenham telas bonitas, eu pesquisei, eu consegui fazer uma ótima usabilidade, estou confiante, meu projeto ficou super intuitivo, essa palavra é perigosa, a gente vai falar, o usuário vai saber como é que o produto funciona, é óbvio que ele vai saber, e aí isso acontece. Acontece várias vezes. Não faz sentido, né? A gente estava mostrando aquele do caminho, né? Mas às vezes nem é o usuário que cria um caminho que é mais óbvio, que é mais curto. Às vezes ele só não pega. E esse negócio de intuitividade, de modo geral, é um negócio que não existe. Existe coisa que a gente vai ensinando, vai tendo, a gente vai aprendendo, o usuário vai aprendendo e a gente vai ensinando o usuário. Mas falar que definitivamente o usuário vai saber mexer em tudo que eu projetei é uma confiança que a gente não pode ter. A gente tem que confiar no processo e é por isso que a gente tem que estar observando o usuário à medida que ele vai usando o produto. Quando você entrega o produto, ele não está pronto. O produto é um processo que vai se retroalimentando. Uma das formas técnicas, métodos que a gente usa para continuar verificando e evitar que, por exemplo, o usuário use assim, é o Double Diamond. O famoso Double Diamond, né, pessoal, que vocês já devem ter visto aí muito por aí. O que é isso, né? Double Diamond, ele é basicamente uma metodologia que foi criada em 2004 pelo Design Council, um nome muito chique que eu vou colocar aqui para vocês, Design Council. Bom, o Design Council é uma instituição com a chancela real, né, do Reino Unido, então é uma instituição muito de renome, vamos dizer assim, né? Em 2004 foi criada essa metodologia. É a única metodologia que a gente utiliza nos processos de design para poder idealizar uma solução e chegar até essa solução entrega? Não, definitivamente não. Mas é uma das mais utilizadas, uma das mais conhecidas e está em utilização até hoje porque funciona muito bem, né?
Então, eu acho muito interessante que a missão dessa instituição, do Design Council, é defender um ótimo design que melhore vidas e melhore as coisas. Lembra do que a gente estava falando aqui, né, um tempo atrás? Tudo é o usuário, é a dor do usuário, é a empatia com o usuário. A gente tem essa missão de solucionar problemas e tornar a vida melhor, né? O design que a gente provoca ali nas coisas, os nossos produtos que a gente utiliza, eles não têm só a função de ser bonita, né? Como a gente também falou na aula magna, a gente tem muita relação de design, da palavra design, com o design gráfico, né? Com a questão visual, né? De, enfim, edição, de imagem, de deixar aquela coisa mais bonita visualmente. E não é exatamente isso, né? O design, ele foi formulado para resolver problemas, para projetar soluções, para resolver problemas e tornar a vida melhor, né? Então, se hoje a gente, por exemplo, tem cadeiras mais ergonômicas, a gente tem celulares mais ergonômicos que não cansam tanto o nosso polegar ali, tudo isso é um fruto de projetos, né, de design que vieram para melhorar a vida das pessoas. Exato, exato. Um dos princípios lá da usabilidade que a Ron comentou, ser útil, né? Tem que ser útil. E o Double Diamond, essa metodologia, ela parte desses dois princípios, do pensamento divergente, aquele que se abre, né? Por isso que tem essas duas setinhas ali formando esse movimento de abertura. Ele diverge, ele abre, e aí ele converge. São dois tipos de pensamento que são a base do Double Diamond. O divergente, que abre, e o convergente, que se fecha em um determinado local. Basicamente, esses dois diamantes eles estão relacionados, um ao problema e o outro à solução. E cada uma dessas partes, elas têm uma etapa específica, né? A primeira etapa é a da descoberta, que é a compreensão desse problema inicial e a realização de pesquisas. É muito importante, gente, ter isso em mente. O nosso processo ele começa com pesquisas, ele não parte de achismos, ele não parte direto para a idealização de uma interface, ele não começa no Figma fazendo tela. O nosso processo de design ele começa pela descoberta e você só descobre o que você precisa solucionar com esse pensamento divergente, de você abrir o teu pensamento, idealizar, pensar, com a sua equipe você ter ali a chuva de ideias, né, o trovão lá de ideias, e realizar pesquisas. Você vai começar a ter uma abertura de um monte de coisas e a partir do segundo momento você vai ter a definição do seu problema. Vai sintetizar tudo isso, sintetizar as pesquisas e você vai ter essa definição do problema. Pergunta aqui. Em média, esse processo de pesquisa dura quanto tempo? Depende. Olha, Eric, não existe um tempo fixo, tá? Não tem. Você pode fazer o quê? Isso em uma semana, 2 semanas. Você pode passar um mês inteiro fazendo uma descoberta, pesquisa. O que eu acho muito legal no Double Diamond, pessoal, é que ele é uma metodologia que não te restringe. Ele só tem esse princípio. O princípio do Diamond é divergir no problema, convergir na definição do problema. Divergir nas soluções e convergir nas soluções. Não existe o tempo para que isso seja feito. Bom, Alguns fatores vão definir esse tempo de pesquisa. Primeiro, prazo, que às vezes a gente tem. Se não tiver prazo, o tamanho do problema, que às vezes são problemas que exigem exploração, dividir esse problema em diversas outras dores para poder entender o problema. E budget, porque a limitação financeira está aí também, e no mercado tem dinheiro. Então, são fatores que vão definir o quanto tempo que você vai gastar nessa pesquisa. Em algumas mais tempo, e pesquisas mais profundas, e outras que a gente vai ter que fazer pesquisas um pouco mais rasas, um pouco mais rápidas, para fazer, né? Tipo, acontecer ali a pesquisa. Perguntar aqui também
se é possível voltar a etapas quando necessário. É imprescindível que você volte a etapas quando for necessário. É importantíssimo. Se você encontrou ali no meio da definição de problema, vocês não conseguiram fazer a definição correta, porque faltou olhar alguma parte do problema não explorada, é importante que volte. Mas aí vou ser realista com vocês. No mercado, às vezes, a gente não consegue fazer com a qualidade que a gente gostaria de fazer. É por isso que a gente aprende várias técnicas de pesquisa diferentes. Uma delas a gente vai aprender daqui a pouco, para poder complementar uma a outra de acordo com a necessidade, com o tempo disponível, com a grana disponível também. Exatamente. Lembrando, pessoal, que a Ron falou daquele diagrama de Venn, da entrega de valor, das partes desse diagrama são as necessidades de negócio, né? Então, realmente, se de repente o negócio não tiver o budget necessário para você, sei lá, fazer um período extenso de pesquisa e bem aprofundado, a gente vai ter que realmente se virar nos 30, como fala, né? Bem no popular. A gente tem que realmente fazer o melhor com aquilo que a gente tem, e isso é comum, tá? Essas duas partes aí, então, que eu mostrei, descoberta e definição, elas estão tratando sobre o problema. Então, como eu falei, você lista vários problemas que você tem, você faz a pesquisa, você, enfim, diverge nesses pensamentos e depois você vai definir aquilo que você vai trabalhar naquele momento, né? Então, você vai lançar um produto, você tem, enfim, várias features, vários recursos que você vai lançar para que esse produto seja funcional, mas não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Então, é necessário, depois de você explorar todas essas possibilidades, você definir aquilo que você vai trabalhar nesse momento, nessa sprint, nesse momento atual do seu trabalho. E aí a gente começa a abrir esse diamante, esse segundo diamante, para concepção. Aí a gente está falando já de solução. A gente definiu, então, o problema que a gente vai direcionar ali no nosso processo de design, e agora a gente vai abrir novamente o nosso pensamento para entender como que a gente vai, de repente, poder solucionar esse problema. Como a gente vai apresentar uma solução para isso, para que a gente possa entregar valor ali para o nosso usuário, para o nosso negócio, enfim. A gente vai fazer essa abertura novamente do pensamento divergente e vai finalizar ali o segundo diamante, vai fechar o segundo diamante com a entrega, onde a gente vai fazer a prototipação, os testes e a validação. Acabou aí? Com certeza não acabou, porque isso foi um processo que a gente aplicou para um problema, lembrem? Então, a gente listou vários problemas, várias coisas que precisam ser direcionadas, óbvio que não, né, Jorge? E a gente converge para decidir aquilo que a gente vai acatar, na definição do primeiro problema. Depois a gente abre também o nosso pensamento para entender que tipos de soluções nós podemos aplicar para poder solucionar esse problema, e a gente termina esse problema com a entrega de um protótipo para ser testado e ser validado com o nosso usuário. É importante vocês entenderem, pessoal, que a entrega, a prototipação, teste, validação, não significa que algo vai ser validado positivamente, né? Tem uma frase que é muito importante para a gente ter na nossa mente, que é errar rápido, né? Ou errar antes para corrigir rápido. Eu não lembro muito bem qual é a frase, mas é isso. É importante você errar rápido, se tiver que errar, um teste aí de validação com o usuário, para você consertar isso, para que num momento você... Exatamente isso, por isso que a gente lançou o MVP, que é para poder testar essas soluções com usuários reais. E aí você entregar realmente aquilo que é mínimo, funcional, né? Você não precisa lançar um produto 100% pronto. Não é como antigamente, né? Eu gosto muito de utilizar o exemplo do videogame. Antigamente, as produtoras tinham que lançar um game completo. E aí, se foi com bug, se não foi com bug, problema. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia se lança demos, se lança partes desse jogo, até que ele seja entregue, e mesmo assim, depois que ele é entregue, ainda tem bugs para serem corrigidos, ou seja, o processo ele volta todo para o início para ser validado novamente, né? Exatamente. O primeiro diamante se trata sobre o problema, o segundo diamante se trata sobre a solução. E aí, nesse momento do curso, né, que a gente começou aqui, onde é que a gente está? A gente está bem ali no iniciozinho. A gente está ali na pontinha do diamante dos problemas, né? A gente ainda vai fazer esse processo todo de descoberta. Como é que a gente vai fazer
esse processo de descoberta? Deixa eu ver aqui a pergunta. A solução de um problema pode ser o começo de um novo problema? Com certeza, com certeza. É muito interessante, Sara, essa questão dos testes, da validação. Muitas vezes é super comum que apareçam mais perguntas do que respostas. Então, você pode até responder alguma coisa na validação, mas novas perguntas podem surgir e que vão te levar a um retorno desse processo todo novamente. Ele até o momento que você encerra um produto, você descontinua ele é basicamente infinito. Você vai sempre utilizar essa metodologia, se você quiser utilizar essa metodologia, para poder passar por esse processo de novo, desde a descoberta até uma entrega. Fala, Ron. Eu só queria dizer que sempre vai aparecer um problema novo, viu, gente? A gente o processo de descoberta e de fazendo as coisas, ele é contínuo. Um produto não acaba, a não ser que você tire ele de circulação. Mas eu não ficaria com isso em mente toda vez que a gente for atrás de um problema. E se a gente estiver gerando outro problema? Relaxa, vai. Às vezes vai. E tudo bem, a gente vai voltar e vai explorar esse problema depois. Exatamente. Pergunta aqui da Camila. Eu posso fazer um double diamond da situação as is e uma da situação to be? E aí, Ron? Manda aí. E aí, o Double Diamond as is, eu acho que existe... O Double Diamond, ele é o processo de design inteiro, né? Então, como você vai implementar ele, ele tem flexibilidade. Então, para você fazer a situação to be, você precisa entender as is. É isso que eu digo, assim, inevitavelmente. Uma é entendendo como é, a outra é a gente também ajudando como pode ser. A gente tem como prever que uma solução, antes da gente fazer a solução, vai solucionar o problema? Não tem. Vamos fazer a pesquisa da solução, não exatamente uma coisa que vai acontecer. É por isso que a gente coloca no teste. Mas sempre a gente tem não só o cenário real, mas a investigação, a pesquisa também vai ser para a gente encontrar os buracos de também possibilidades, tá me fugindo um pouco da palavra, mas de oportunidades, é isso que eu tô querendo dizer também, para o to be, assim. Mas não usaria o Double Diamond nem no sentido de só tentar ver ali se possivelmente vai dar certo. Só sabe se possivelmente vai dar certo quando você botar para testar.